Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de Nutrição Aplicada em Enfermagem. Eu sou a enfermeira Patrícia Zanini e vou acompanhar vocês em mais uma jornada. Espero que todos estejam bem, que tiveram uma ótima semana. Vamos lá, que hoje a gente tem muito conteúdo para ver, hein? Então, o que a gente vai ver nesse dia de hoje, hein, galera? Nós vamos ver a nutrição nas principais patologias, nas dislipidemias, na hiperuracemia, nas disfunções de tireoide e nas anemias também. Vamos ver um pouquinho o que causa, o que é bom, o que é ruim, para a gente estar ciente por dentro de tudo. Então vamos começar falando um pouquinho sobre as dislipidemias. Nome difícil, né? Esse é um nomezinho difícil, que dá aquela enroladinha na língua, mas vamos lá. Então, ela é chamada de hiperlipidemia, né? Ela se refere ao aumento dos lipídios, da gordura no nosso sangue, tá? Ele é o principal, né? Vem do colesterol e dos triglicerídeos. Então, o colesterol, ele é importante para o nosso organismo, porque ele vai fazer parte do quê? Da produção dos hormônios, da vitamina D e dos ácidos biliares, que eles vão estar atuando aonde? Na digestão e na absorção das gorduras do nosso intestino. Então, o colesterol, ele é insolúvel em água, que a gente pensa em gordura, né? Vamos pensar naquela gordura que a gente utiliza para fazer nosso almoço de meio-dia. O óleo, né? Ela não se mistura com a água. Então, ela é insolúvel na água. E no nosso organismo é a mesma coisa. E ele é utilizado para o transporte de uma molécula de gordura e uma de proteína, que a gente chama de lipoproteína, ok? Então, nós temos dois tipos de colesterol que a gente fala. É o HDL, que ele é chamado no inglês High Density Lipoprotein, né, que ele vai remover o excesso de colesterol dos vasos sanguíneos e vai estar levando de volta para o fígado, onde ele vai ser eliminado. Então, o HDL, quando a gente faz um exame de sangue, é o nosso considerado colesterol bom. Aí nós temos o outro colesterol, que esse é o nosso vilão da história, que é o LDL, que ele é chamado de Low Density Lipoprotein. Tá? Ele vai transportar o colesterol do fígado para o sangue e tecidos. Então, esse é o tal do colesterol ruim, que quando ele está em excesso nos nossos exames de sangue, a gente pensa, opa, tá errado, não tá certo isso aí, né? Então, o HDL, que é o nosso colesterol bom, e o LDL é o colesterol que a gente se preocupa. Então, aqui a gente tem, né, o LDL e o HDL ali, trabalhando os dois juntos. Então, o LDL é o que acumula e o HDL é o que leva embora. Então, quando o LDL ele vai estar em excesso no sangue, ele vai lesar os vasos, vai estar lesionando eles. E ele vai estar se depositando na parede dos nossos vasos. E é aí que tem aquela tal da formação das placas de ateroma, aquela gordura que tem no nosso vaso. Então, esse processo que vai estar acontecendo, ele é chamado do quê? Como que eu vou estar chamando esse processo? De aterosclerose, tá? É o excesso de colesterol no sangue, então ele vai ser um principal fator master, assim, pro desenvolvimento da aterosclerose. E essa aterosclerose está relacionada ao quê? Às doenças cardiovasculares, a angina, o infarto e as cerebrovasculares, o nosso conhecido AVE, né? Acidente vascular encefálico. Então, o risco da doença aterosclerótica coronariana ela vai estar aumentando significativamente em pessoas com níveis de colesterol total e LDL acima dos patamares que são considerados normais, tá? Então, para o colesterol HDL, a relação é inversa. Quanto mais elevado o seu valor, menor é o risco, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Tá vindo ali a nossa corrente sanguínea, tá vindo a gordura, ela começa a se acumular ali na parede do nosso vaso. Então, ela vai aumentando aqui, vai aumentando até que oclui o nosso vaso. Então, aqui a gente tem uma aterosclerose. E aí vai impedir o quê? A passagem do fluxo sanguíneo. E aí que tá o problema, aí que mora o perigo. Pode ser, de repente, lá no coração. E aí acontece o tal do infarto. Ou lá no cérebro, e aí acontece, de repente, o acidente vascular encefálico. Então, isso é muito perigoso, a gente não pode deixar acontecer e chegar nisso, né? E muita gente não tem ciência que o colesterol elevado pode ocasionar isso, ok? Então, o colesterol no nosso organismo ele vai estar sendo provido de fonte endógena e exógena. Então, a endógena ela é produzida pelo nosso próprio organismo, o que
dá em torno de uns 70%. E a exógena, ela é oriunda da nossa dieta, que daí vem uns 30%, que aí vem da nossa alimentação, do que a gente vem ingerindo no nosso dia a dia. Que é aí que entra o fato da gente consumir muita gordura, consumir muito carboidrato, né? Alimentos ruins, os fast foods, aqueles lanches rápidos, que é o que a gente mais consome no dia a dia. Eu, por exemplo, sou um péssimo exemplo de alimentação saudável, né? Tenho comorbidades e tal, mas, tipo, o meu dia a dia não me permite ter aquela alimentação, balanceada, regradinha, barari, barará, barará. Não dá. E às vezes eu acabo me alimentando desses alimentos ricos em gordura, carboidrato, que faz mal para a saúde. E grande parte da população brasileira é assim. Então aqui a gente tem uns valores, tá? Do LDL e do HDL, ok? O colesterol total, que é o C, menos de 200 é o desejável. Tá? Então, de 200 a 239 está no limite. E acima de 240 a gente vai considerar alto. Agora, o LDL, quando ele está ótimo, ele está menos de 100. Quando ele está entre 100 e 129, é desejável. Ok. Entre 130 e 159 é o limítrofe. Entre 160 e 189 está alto. E mais de 190 está muito alto esse LDL. E o HDL, por sua vez, quando está mais de 60, desejável. Quando está menos de 40, é considerado baixo. Então, a gente tem que se atentar a isso quando a gente vai fazer algum exame. Por exemplo, tem alguns exames que já vêm com a tabelinha do lado, né? Tipo, valores de referência. Então, a gente consegue se basear nela. Então, a gente tem que atentar se o HDL tá bom, o LDL, como é que tá ali o negócio. Aí, nós temos os ácidos graxos saturados de origem animal. Que são o quê? As carnes vermelhas, gordas, os ovos, manteiga, queijo amarelo, entre outros. E as gorduras que são consideradas trans, que está presente na margarina vegetal, nos biscoitos ou bolachas, como eu digo, nos bolos e em alguns outros doces. Então, o que eles fazem? Eles elevam os níveis de colesterol ruim no nosso sangue e eles também podem estar diminuindo o colesterol bom. Então, quanto mais eu consumo esse tipo de alimento, ele vai aumentar um e vai diminuir outro. E isso não é bom. E quais são as orientações nutricionais que a gente tem para o colesterol, né? A gente deve evitar alimentos de origem vegetal, né? Origem vegetal não, de origem animal em excesso, principalmente os mais gordurosos, banha, carne vermelha, bovina e suína, embutidos, salame, mortadela, presunto, copa, nata, manteiga, que é tudo que o vô gosta, né? Eu tenho um vô que ele come salame manhã, meio-dia e noite. Manhã, meio-dia e noite, né? Então ele tá sempre consumindo ali o salaminho dele. E isso não faz bem, é ruim. E a gente também deve evitar alimentos que contenham gordura trans, que são aqueles alimentos ultraprocessados, que a gente já viu numa aula. O que eram esses alimentos ultraprocessados, né? O que eles são. Então é bom a gente evitar esses alimentos ultraprocessados. Preferir carnes magras, né, gente? Frango, peixe, reduzir o consumo de carne em geral. Não comer carne no mínimo uma vez na semana. Então, aquele negócio que a gente precisa de carne para estar ali, né? Para se alimentar bem tem que comer carne todo dia. Isso é mito, gente. É mito, né? Eu tenho que optar por carnes magras e evitar aquele consumo exagerado, exacerbado, né? Outra orientação, consumir alimentos ricos em fibras. Fruta, verdura, legume, aveia, chia, linhaça, alguns alimentos integrais, né? Porque eles contribuem para reduzir a absorção da gordura. Eles são ótimos, excelentes para o nosso organismo. E os alimentos que ajudam a melhorar o nosso colesterol bom. Castanhas, 2 unidades ao dia. Por que a nutricionista na dieta lá coloca 2 castanhas? Não é porque é chique, né? Porque é uma dieta rica, chique. Não, é porque ela auxilia na melhora do colesterol bom. O azeite de oliva extra virgem, de boa qualidade, também auxilia nisso. Abacate, linhaça, chia, são alimentos que contribuem, né? Que ajudam a melhorar o nosso colesterol bom. Praticar atividade física, exercício físico, é uma ótima pedida. E seguir as orientações do guia alimentar, né?
Aí nós falamos do colesterol e nós chegamos nos triglicerídeos, que também são outros vilões que estão aí acompanhando. Então, os triglicerídeos, eles são um dos componentes gordurosos do sangue e a sua elevação está relacionada ao quê? A doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, doenças digestivas, a pancreatite, por exemplo. E o acúmulo no fígado pode levar a esteose hepática, que é chamada de gordura no fígado, tá? Então, os valores de triglicerídeos. Quais são os valores desejáveis? Quando eu vou fazer um exame de sangue, menos de 150. O limite está entre 150 e 200. De 200 a 499 está alto. E mais de 500 está muito alto, tá? E quais são as orientações nutricionais para os triglicerídeos? Além de evitar os alimentos gordurosos em geral, que a gente já comentou isso, também deve evitar o consumo de doces e massas, tá? Evitar o consumo excessivo de pão branco, de massa, preferir as versões integrais, que auxilia bastante, evitar bebida alcoólica, praticar atividade física e seguir as orientações do guia nutricional. Eu vou compartilhar com vocês esse guia para vocês estarem dando uma olhadinha nele e terem ciência e noção do guia, o que eu tô falando desse guia, tá? Vai estar em anexo aí com essa aula. Outro problema que nós temos é a hiperuricemia, que é o tal do ácido úrico, que muita gente nem dá bola para ele. Então, ele está entre as substâncias naturalmente produzidas pelo nosso organismo. Então, ele surge como um resultado da quebra de moléculas de purina, que é a proteína que está contida em muitos alimentos, né? Então, ela é por uma ação de uma enzima que é chamada de xantina oxidase. Então, depois de utilizadas, essas purinas elas são degradadas e transformadas em ácido úrico no nosso organismo. Então, parte dele vai permanecer no sangue e o restante vai ser eliminado pelos nossos rins, tá, galera? Então, os níveis do ácido úrico, ele pode subir no nosso sangue porque a produção aumentou muito. Porque a pessoa está eliminando pouco pela urina ou porque tem alguma interferência de algum medicamento no organismo dessa pessoa. E como consequência dessa taxa elevada de ácido úrico, que é chamada de hiperuricemia, vai estar se formando pequenos cristais de urato de sódio, que vai ser semelhante a pequenas agulhinhas, que vão estar se depositando em vários locais do corpo. De preferência onde? Nas articulações, mas também nos rins, né? Nos nossos rins, sob a pele ou em qualquer outra região do corpo. E aí, meu povo, é que acontece isso, ó, que nós temos uma articulação e aí a gente vê aquela, como diz os antigos, a junta grossa. Isso é ácido úrico, não é junta grossa, é ácido úrico, meu povo. Sim, acreditem nisso. Uhum. Aí nessa hora eu paro e penso e lembro daqueles vozinhos que eu via quando eu era criança, né? Com a junta lá grossa, e eu pensava, meu Deus do céu, será que quando eu envelhecer eu vou ficar assim? Isso é ácido úrico. Matada charada, tá? E isso vai levar muita dor, né, gente? Dói muito, porque vai estar inflamada, ele vai ter aquele acúmulo de cristais ali na articulação e vai doer pra dedéu. É uma dor assim, ó, com quem eu já falei, pacientes que eu atendi, muito chata, tá? Fica doendo ali mesmo. E quais são as orientações nutricionais para esse problema, então, né? Eu vou estar evitando a ingestão excessiva dos alimentos ricos em purina. E o que é rico em purina? Carne vermelha, frutos do mar, peixe, sardinha e salmão e miudezas. Leite e derivados parecem melhorar a eliminação do ácido úrico do nosso organismo, tá? Então, eles devem ser incluídos na dieta, mas eu tenho que preferir as versões menos gordurosas, né? Beber bastante água para eliminar o ácido úrico do organismo. Quanto mais água eu bebo, o que acontece? Vamos pensar, vamos lembrar da anatomia, vou produzir mais o quê? Urina. E aí, consequentemente, eu vou estar eliminando esses cristais em vez de deixar eles acumulados aí no meu organismo. Alimentos, fontes de vitamina C também podem contribuir para essa eliminação do ácido úrico, a laranja, abacaxi, alguns cítricos em geral. Evitar bebida alcoólica, né? Gente, álcool não dá certo com nada, não funciona. E evitar o consumo excessivo de sódio. E seguir as orientações gerais de uma alimentação saudável. É bem importante.
E aí, minha galera, nós chegamos às disfunções da tireoide. Então, o que a tireoide é? Ela é uma glândula endócrina muito importante no nosso corpo para o funcionamento que a gente diz harmônico do nosso organismo, tá? Então, os hormônios que são liberados por ela, a gente chama de T4, que é a tiroxina, e o T3, que é a triioditironina. Quase um palavrão, né? E o que eles falam? O que eles fazem? Eles estimulam o metabolismo. Então, é um conjunto de reações que são necessárias, tá, para segurar todos os processos bioquímicos que acontecem no nosso corpício. Então, os principais distúrbios da nossa tireoide é o hipotireoidismo, que é a baixa ou nenhuma produção de hormônio, e o hipertireoidismo, que é a produção excessiva de hormônio. Então, essas doenças elas vão estar incidindo mais em mulheres do que nos homens. E também ela pode ser afetada por algum tipo de nódulo tireoidiano. Aí, quando eu tenho uma baixa produção desse hormônio, né, o hipotireoidismo, o que acontece? O que acontece? Alguém sabe, alguém consegue imaginar o que acontece quando eu tenho um hipotireoidismo, um hipertireoidismo? Hipotireoidismo, eu tô com o meu metabolismo lento, ele tá bem devagar, né? O coração bate mais devagar, o estômago funciona mais devagar, porque tem o quê? Pouco hormônio. E no hiper tá muito acelerado, a pessoa tá sempre no pique, né? Então, no hipotireoidismo, a pessoa tende a engordar. E no hiper, emagrecer. Capiche? Capiche? Entenderam tudo? Espero que sim. O diagnóstico, como é que ele vai ser feito, né? Também, exame de sangue. Então, por isso, check-up anual, galera, muito importante. Vocês não podem esquecer de fazer isso. Eu já tô um tempinho, né? Quase 2 anos sem fazer, mas esse ano vai. Vou fazer o check-up geralzão, né? Então, vai ser feito pela dosagem desse hormônio, TSH, que ele vai ser produzido pela nossa hipófise, e dos hormônios T3 e T4, que é produzido pela tireoide. Então, níveis elevados de TSH e baixos dos hormônios de tireoide vão caracterizar o hipotireoidismo. O TSH baixo e a alta dosagem dos hormônios da tireoide caracteriza o hipertireoidismo, tá bom? Então, aqui a gente tem, né, a nossa hipófise, o TSH, que vai estimular a produção do T3 e T4, que são nossos hormônios tireoidianos. Nós temos a nossa querida tireoide aqui. Aí o T3 e T4 vai inibir a produção de TSH, controlando a secreção de T3 e T4. Então, tem todo um processo ali que ele vai estar trabalhando em conjunto. E quais são os sintomas, né? Hipotireoidismo. Então, tá com pouco hormônio ali. Então, a pessoa vai se sentir mais cansada, deprimida, vai ter uma pele seca e fria, prisão de ventre, diminuição de frequência cardíaca, decréscimo da atividade cerebral, a voz vai estar mais grossa, vai ter um inchaço, diminuição de apetite, sonolência, reflexos mais vagarosos, intolerância ao frio, alterações menstruais na potência do libido dos homens e pode ter um aumento de peso de até 4 quilos. Então a pessoa vai dar uma engordadinha. Já no hiper, vai ter uma hiperativação desse metabolismo dessa pessoa, né? Geralmente essa pessoa está mais nervosa e irritada, vai ter insônia, aumento de frequência cardíaca, intolerância ao calor, sudorese abundante, taquicardia, perda de peso, que vai ser resultante do quê? Da queima dos músculos e proteínas. Essa pessoa vai ter tremores, vai ter aqueles olhos saltados muitas vezes, vai ter o bócio e comprometimento da capacidade de tomar decisões equilibradas, porque o organismo dela tá assim, ó, pau e pau, né? Ela não consegue focar numa coisa 100%, porque tá tudo acelerado ali no organismo dela. Então, ela tem um pouquinho mais de dificuldade do que nós. E, geralmente, o tratamento, como é que vai funcionar nesses casos, né? Medicamentoso, vai ser monitorizado, refeito esses exames, uma alimentação saudável e exercício físico. Então, não adianta. Alimentação saudável e exercício físico tá presente em tudo. Não tem como eu querer tirar nem pôr. Tá ali sempre presente, né? Então, seguir as orientações gerais de uma alimentação saudável, né, gente? Então, é engano a gente imaginar que o hipotireoidismo seja um fator responsável pelo ganho de peso, porque as pessoas costumam ter menos fome quando elas estão com menos produção dos hormônios tireoidianos.
Só que por que a pessoa vai ganhar peso? Ela vai comer e o intestino tá lento, o metabolismo tá lento, ele não consegue processar aquilo. E aí vai ter tipo um inchaço, a gente diz assim, né? Então não tem, engordei 30 quilos, eu vou dizer que é culpa do hipotireoidismo. Não, não é culpa do hipotireoidismo. O metabolismo tá mais lento, mas a pessoa geralmente tende a ter menos fome. E aí, sim, nós chegamos nas anemias, ok? E o que é uma anemia? É um nome genérico que é dado a uma série de condições que são caracterizadas pela deficiência na concentração de hemoglobina, que é um elemento do nosso sangue, né, com a função que tem de transportar o oxigênio dos pulmões para estar nutrindo todas as nossas células do organismo. Ou na produção das hemácias, né, que é o mesmo que os eritrócitos ou os nossos glóbulos vermelhos. Então, as anemias elas podem ser tanto agudas quanto crônicas, podem ser adquiridas ou hereditárias. Então, são agudas quando tem uma perda expressiva e acelerada de sangue, né? O que pode acontecer num acidente, numa cirurgia, um sangramento intestinal, né? É aguda, é naquele momento. Já as crônicas, elas são provocadas por alguma doença de base, por exemplo. Algumas hereditárias, né? Então, a anemia falciforme que a gente fala. Outras são adquiridas, que é por uma deficiência nutricional, não se alimenta direito, ou uma gestação, ou tem deficiência de ferro, né? Que é a anemia ferropriva, que é a mais comum. Ou por carência de vitamina B12 ou ácido fólico, que é a anemia megaloblástica, tá, galera? Então, as anemias, elas podem ser classificadas no nosso organismo de acordo com o seu VCM, que é o volume corpuscular médio, ou o tamanho das hemácias em micróticas, macrocíticas ou normocíticas. Então, quando a gente faz o exame de sangue, aparece lá na parte do sangue, né? Vai aparecer lá embaixo, VCM. Aí, a vida inteira, vocês se perguntaram o que era o tal do VCM. O que era ele? Era o volume corpuscular médio. Que é ele que vai estar medindo a hemácia, né? Para ver se está no tamanho adequado, se está muito grande, muito pequena, se pode indicar uma anemia ou não. Então, por isso é bem importante a gente realizar esse nosso check-up, né? E quais são os sintomas da anemia? Pergunto para vocês. Quais são os sintomas? Vamos parar para pensar? A anemia é tipo aquela fraqueza generalizada, né? Então, central, fadiga, tontura e desmaio, ok? Vasos sanguíneos. Tem uma baixa pressão arterial. Os olhos podem estar o quê? Amarelados. Pele vai ter palidez, frieza, pode ser uma pele amarelada. A respiração pode ter uma falta de ar. O coração vai ter palpitação. A frequência cardíaca vai estar acelerada. Pode ter dor no peito, até um ataque cardíaco por conta disso. O baço pode estar alargado e o intestino pode ter mudança de cor nas fezes, na coloração delas. E na parte muscular, fraqueza, né? A pessoa vai estar sempre fraca, vai se queixar de fraqueza, que não tá legal, né? Cansada. Pode pensar em... Por isso que às vezes o pai e a mãe dizem, meu Deus, tá com amarelão, né? Eles achavam que era alguma coisa assim, mas podia ser uma anemia, né? Podia ser uma anemia. E quais são as orientações? Suplementação do nutriente em deficiência, seja ferro, vitamina B12, manter uma alimentação saudável variada para a gente conseguir estar adquirindo todos os nutrientes, vitaminas, consumir fontes de ferros, né? Carne, grãos, vegetais, verde escuro, miúdos, melado, que esteja associado a uma fonte de vitamina C, frutas cítricas, evitar consumir com fontes de cálcio, tá? Quando eu vou consumir alguma vitamina C, eu não vou consumir com algum leite derivado, porque ele vai impedir a absorção dessa vitamina no meu organismo. Então não adianta tomar a vitamina C no café e tomar uma xícara de leite por cima. Não vai adiantar em nada, né? Não vai adiantar. E consumir fontes de vitamina B12, alimentos de origem animal ou suplementar, né? A pessoa que é vegana vai ter que estar suplementando isso. Ok, galerinha, por hoje que eu tinha para passar para vocês era isso. Eu passei um pouquinho dessas patologias para nós relembrar um pouco, se vocês já virem alguma disciplina, alguma matéria, porque eles fazem parte, tem relação com a alimentação, que vai ter relação com a nutrição, que é aplicada à enfermagem, e é muito importante a gente atentar a isso, porque isso impede o bom funcionamento do nosso organismo, né? São patologias que são advindas muitas vezes da nossa alimentação desequilibrada.
e a gente precisa ter uma certa atençãozinha quanto a isso, ok? Aguardo vocês na nossa próxima semana, para nossa próxima aula. Agradeço quem me acompanhou até aqui. Vou deixar umas questões para vocês estarem respondendo. E até mais, pessoal. Boa semana para vocês.